Vamos orar então. Pai querido, nós te agradecemos pela tua misericórdia para conosco, Senhor, para com cada um de nós, ó Deus, porque na tua misericórdia está todos os nossos anseios e tudo que o Senhor pode nos atender, ó Deus. Pedimos a ti pela vida do Eli, que o Senhor possa, ó Deus, curá-lo, pelo menos aliviar-lhe as dores, ó Deus. Pela Iriane também, ó Pai, que o Senhor possa ir recuperando a cada dia, Senhor, tudo que foi danificado, Senhor. Cuida dela e abençoa, Senhor. Te agradecemos também por esse momento, onde nós vamos ouvir a Tua palavra. Queremos que o Senhor possa tirar do nosso coração qualquer anseio, qualquer dúvida, qualquer incômodo, Deus, para podermos estar, para ouvirmos a Tua palavra com tranquilidade e liberdade, Senhor, e aproveitá-la ao melhor do que o Senhor tem para nós, ó Deus. Abençoa o Fafá e fale através dele para nós, ó Deus, como o Senhor tem sempre falado, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha, eu continuo encantado com o livro lá do Jecabir e quero compartilhar. Que o Jaziel parou de fazer isso, então eu vou fazer. Porque o Jaziel tem muito mais capacidade do que eu de fazer aquele resumo que era maravilhoso, com a inteligência que Deus deu a ele. Eu até quero fazer um apelo para que ele voltasse a fazer isso, porque estava nos edificando, não só a mim, várias pessoas em todos os lugares se manifestaram positivamente, porque, de fato, é uma bênção. O livro ele consegue trazer um enredo da redenção desde o Éden e mostrar que Cristo está realizando esta redenção que foi programada antes por causa do fracasso de Adão e Israel. Então, eu queria falar sobre isso, porque eu estou no ponto em que ele fala sobre o batismo de Cristo e mostra isso, que o batismo de Cristo é o início, é o Gênesis de volta e o início agora do segundo Adão, indo para as águas, e da água sai para realizar esta obra extraordinária que Deus queria que nós realizássemos. Então, eu tenho que começar com o fracasso. Depois a gente vai mostrar a obra de Cristo. O fracasso começou em Gênesis, né? Adão tinha todas as condições plenas, perfeitas, com a imagem de Deus, de ser o vice-regente e de fazer esta obra extraordinária que Deus queria que ele fizesse, que ele saísse depois do Éden, saísse e realizasse a obra enchendo a terra da glória de Deus, com a imagem que Deus lhe tinha dado, aplicando-se, enchendo a terra do que Cristo fosse glorificado com muitos filhos, com a imagem de Deus neles, subjugando todas as coisas, manifestando a glória e o poder de Deus. Por isso ele foi preparado e tinha todas as condições. É até interessante que o Éden era cercado de rios. Tinha o rio lá, Pison, o rio que tinha lá, Tigre e tal, e era para que ele então atravessasse esse rio e fosse e realizasse a obra de vice-regente. Infelizmente, ele pecou e tudo foi absolutamente frustrado. Nós pecamos nele, nós falhamos nele, nesse projeto de Deus. É claro que tudo já estava muito bem planejado pelo Senhor, inclusive a falha. Mas aqui nós temos, no Éden, 3 coisas importantes que fazem parte desta redenção: água, Espírito Santo e uma nova terra.
Então, essas três coisas estavam lá presentes, né? O Ruach, que é no hebraico para o Espírito Santo, parava sobre as águas, estava sobre Adão, e os rios que estavam ali, que ele deveria atravessar, e partir para conquistar toda a terra para o Senhor, né? No sentido de encher a terra, como era o mandato. Ele falhou completamente. Depois vem Noé, né? Noé achou graça diante dos olhos do Senhor numa situação, uma hora terrível de degradação moral, espiritual, a ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem. Isso é uma expressão fortíssima, antropomórfica, atribuída a Deus, mas que mostra, de fato, a que situação a humanidade chegou. E Deus determinou o juízo sobre toda a terra, mas Noé achou graça. Então Deus ordenou que ele construísse a arca, ele constrói a arca e sua família, 8 almas, vão para dentro da arca, e mesmo por causa, inclusive, da recusa, porque ele pregou durante 120 anos como pregoeiro da justiça de lá em Judas, e o povo não quis saber. E então a porta foi fechada por Deus mesmo, e veio a chuva, os abismos deram água e inundou e matou todos. Noé sai, tem agora, então, tudo para recomeçar. Espírito Santo, água, Espírito Santo, a nova terra, um novo propósito, um recomeço, arco-íris, promessa de Deus, tudo, mas não é falha, né? Não é peca, não é se embriaga. Aí é manifestada a maldade de um filho chamado Cã, sobra Sem e Jafé, que cobrem a nudez do pai, andando para trás, e então sobra a promessa, a esperança, novamente, de um que viria. Lá em Adão, o descendente da mulher. Aqui em Noé, Sem, né, que de onde vêm os semitas, e, portanto, a esperança do Messias que haveria de vir. Mas houve falho, né, também em Noé. Depois do Egito, e nós vemos que o povo está lá, escravizado, numa situação terrível. É bom lembrar que o povo estava envolvido com a idolatria do Egito nesse ponto. José já tinha passado por essa influência, Jacó, José, né, espiritual. O povo se degradou e se envolveu com a idolatria do Egito. Mas gemendo, segundo as promessas de Deus aos patriarcas e também todo o plano redentivo do Senhor, Deus levanta Moisés. Moisés é tipo de Cristo. Ele vem e lidera o povo, a saída do povo. Novamente, ali tem o Espírito Santo que se manifesta de um modo maravilhoso através das pragas e poderes extraordinários dados a Moisés. Atravessa o mar, a água, né? Novamente, e aí vai para a terra, Nova Canaã, e enfrenta o deserto. Mas vimos que o povo falhou, murmurou, reclamou com tudo que a terra podia oferecer, mas os gigantes e tal, e a incredulidade fez com que o povo falhasse e ficasse 40 anos no deserto. Mas um aspecto também interessante de notar é que Moisés esteve no Monte Sinai, recebeu a lei de Deus, então eles tinham todas as condições, pela lei de Deus, de vencer o inimigo, de vencer a Satanás e de chegar a Canaã, cumprir o propósito de Deus, mas falharam. Entraram as duras penas, atravessaram o Jordão com Josué, não é? Mas nós vemos que o livro de Juízes é um libelo terrível, uma manifestação, uma exposição, mostrando claramente até que ponto chegou o povo distanciado de Deus. Juízes é um livro que mostra a ausência completa de Deus, um desvario
completo da parte do povo, né? Vieram os reis bons, os reis maus, e durante todo esse tempo do reinado, né, nós tivemos uma decepção, um fracasso. Até o Reino do Sul, que Deus deixou ficar como uma lâmpada por causa de Davi, também se degenerou, degringolou e foi levado para o Egito. O Reino do Norte desapareceu, a Síria levou. O Reino do Sul, então, foi levado para o Egito, não, para a Babilônia. E ficou 70 anos lá, né? E também o Espírito de Deus apareceu lá, e havia também os 3 elementos: água, o Espírito de Deus e a esperança do povo de um êxodo voltar para cumprir o propósito de Deus. Depois de 70 anos, quem sabe, aprenderiam e poderiam fazer aquilo que Deus queria que fizesse, desde Adão. Não fizeram. Em Isaías, aqui no capítulo de número 11, verso 15, nós temos aqui uma expressão da situação. 11, verso 15, diz assim: o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento aqui a ação do Espírito, moverá a mão contra o Eufrates, ferindo dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, for deixado da Síria, como houve também para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então, ele está falando aqui de que Deus dá as condições para que o povo atravessasse o Eufrates e tal, viesse de lá do cativeiro para fazer a nova terra e realizar. E nós sabemos que fracassou, não fizeram nada. Então, isso está sendo mostrado a fracasso completo nosso, vamos dizer, Adão e Israel, coletivo. Nós, representados em Adão, falhamos, e representados por Israel, como povo, falhamos diante de Deus no seu propósito. Então, Deus tem uma redenção extraordinária do seu Filho. A promessa sempre permeou toda essa história e sempre foi esperado que viesse aquele que haveria de realizar esta obra bendita de redenção. Então, chegamos agora no texto de Mateus, capítulo 3, que é o batismo de Jesus. Mateus, capítulo 3, eu vou ler do verso 13 até o verso 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, ia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O batismo de João, a gente nem compreende direito, né? Por que Jesus tinha que ser batizado? Ele simplesmente disse: tem que cumprir toda a justiça. Jesus, aqui, o batismo de João é batismo de arrependimento, era o batismo de renovação da aliança. Mas Jesus se apresenta para ser batizado. Ele não precisava ser batizado, não tem arrependimento nenhum para Cristo, ele não tem pecado algum, mas ele para a justiça, isto é, você, Israel, precisa passar por esse batismo de arrependimento e de renovação de aliança.
Ele faz isso por mim, por você, e faz isso por Israel. Então, aqui temos água, aqui temos o Espírito Santo que desce e aparece como pomba sobre ele, e temos também a palavra de Deus que é dita, não é? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Interessante que isso aqui, tudo que acontece, está previsto e foi profetizado lá em Isaías. Isaías, capítulo 42. Se você puder abrir aí, ou então ouça. Veja como está tudo aqui. Eis aqui meu servo, a quem tenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Olha essa expressão, em quem a minha alma se compraz, é uma declaração feita pelo Pai. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Essa é uma declaração de que este é o Filho de Deus, o escolhido, o ungido por Deus para realizar esta obra, esta tarefa do segundo Adão, com todas as condições, plenas condições, como a de Adão. Até mais, porque não só ele tinha a imagem de Deus perfeita nele, como um Adão, mas ele era ainda divino, porque era também Deus. Emanuel, quer dizer Deus. Aí diz assim, pus sobre ele o meu espírito, ele dará o direito para os gentios. Não clamará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar guardarão ou aguardarão a sua doutrina. Então, veja que aqui essa profecia é com relação a Cristo, que ele viria para realmente fazer isso. E aí a gente vai para Mateus e vê no batismo que isso se confirma, isso se cumpre. Aqui está Jesus no batismo, está se cumprindo exatamente o momento exato em que ele inicia o seu ministério redentor, restaurador, como segundo Adão, passando por água, recebendo do Espírito Santo em toda sua plenitude, sem medida. Ele agora sai e vai para a conquista. Ele vai para a prova. E é interessante isso, né? Por exemplo, o Evangelho de Lucas porta a genealogia a Abraão, e mostrando que ele é o Filho de Deus. E então, isso está de acordo com Isaías 63, que também é outro reforço para mostrar a profecia é para que ele seja o segundo Adão e realize a obra que tem que realizar. Isaías 63. Isaías 63. Estou sem púlpito aqui, estou numa situação difícil, mas vamos que vamos. 11 a 15. Diz assim: então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés, disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho, que pôs nele o seu Espírito Santo, aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fez as águas diante deles, criando para si um nome eterno, aquele que os guiou pelo abismo, como cavalo do deserto, de modo que nunca tropeçaram, qual ou como animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso,
atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas, a ternura do teu coração, as tuas misericórdias se detêm para comigo. É uma referência a Cristo, dias que esteve com Moisés, que esteve com o povo, no entanto, o povo fracassou. Agora, ele, Cristo, recebe, então, aquilo que é necessário pelo Espírito Santo para realizar esta obra, como Moisés. Moisés falhou, Cristo não falhou. É o nosso Moisés, que cumpre de forma perfeita toda a prova. Então, a gente vê Cristo quando sai da água, o Espírito vem e aparece como forma de pomba, a voz, este é meu filho mais amado em quem prazo, está aqui formalizado, autentificado, identificado, declarado como o varão ungido de Deus, o segundo Adão, para realizar a obra de redenção do povo, em lugar do povo. Então, ali em Adão estava eu, estava você, estávamos nós, o Israel de Deus. E lá vai diretamente para o deserto. Veja o 4 de Mateus. A seguir foi Jesus, levado pelo Espírito ao deserto, a ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos teus a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo. E ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu não tinha percebido, não me atinou isso. Veja como a teologia bíblica faz a ligação dos pontos que a gente lê 500 vezes e não percebe. Que Moisés teve essa mesma oportunidade e com essas mesmas tentações e falhou. Quer ver? Vamos fazer aqui um exercício. Quero que você preste atenção. Mateus 4:4 diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí a gente vai para Deuteronômio 8:3. Deuteronômio 8:3. Veja o que diz a palavra de Deus, Deuteronômio 8:3. Diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha, quer dizer, o povo foi exposto a essa mesma tentação, com maná, com tudo que Deus deu, e murmuraram, falharam, não entenderam, não enfrentaram a tentação para dizer: é maravilhoso o que Deus fez,
mas é muito mais maravilhoso a palavra de Deus. Não, murmuraram, chamaram o maná de pão vil e rejeitaram o que Deus fez. Então, eles falharam. Aí Cristo vai, representando Israel, e faz o certo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí você veja Mateus 4:7. Mateus 4:7 nós lemos. Respondeu Jesus, também está escrito, não temas o Senhor teu Deus. Aí você vai para Deuteronômio 6:16. 6:16. Não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. Ora, veja, falhou sendo ali tentando a Deus em Massá, no problema da água. Eles tentaram a Deus, eles falharam. Aí vem o Senhor Jesus como Israel, representando Israel, e não falha. Responde a Satanás de modo como deveria ele ouvir. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Israel falhou em Massá. Cristo corrige, resgata aqui no deserto, cara a cara com Satanás. Veja Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Aí você vai lá para Deuteronômio 6:13. Diz assim, Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, um dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Então, o povo foi tentado e pecou e adorou a outros deuses. E se entregou à idolatria. Adorou o bezerro de ouro. Falhou completamente. Aí vem o Senhor Jesus, lá no deserto, diante de Satanás, que propõe uma adoração a si próprio, da parte de Jesus, o Filho de Deus, de Israel, ali representado, e de mim, de você. E Jesus responde em nosso nome, tendo já falhado terrivelmente. Não ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então você veja que o segundo Adão é provado da mesma forma como nós fomos e como Israel foi, e Moisés, e falharam. Ele, então, retoma tudo isso diante de Satanás e vence maravilhosamente por nós. Então, e é interessante, porque há uma ligação entre o povo passar 40 anos no deserto e Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Então, isso é importante para ligar que, de fato, ele estava nesta luta em favor do povo. O povo passou 40 anos, ele jejuou 40 dias e 40 noites, e toda a tentação que o povo passou e fracassou, ele também passa e vence por nós. Então, isso é maravilhoso. E é interessante que tem um detalhe que quase a gente não percebe, ou pelo menos não entende, nem sei por que está aqui na Bíblia, agora eu sei, mas não sabia. Veja bem, Lucas, no capítulo 1 de Lucas,
Verso de número... Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu anotei aqui. Não anotei. Aliás, Marcos, eu estou falando Lucas, mas é Marcos. Marcos 1,13. Veja que coisa interessante. Aqui. Marcos 1,13. Vou ler o 12 também. Logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Eu sempre entendia esse texto de que, além da tentação de Satanás, ainda teve outras tentações horríveis que ele passou lá, que seriam essas feras. Mas de Cabil diz que isso tem a ver com a prerrogativa de Adão sobre as feras. As feras, os animais, vinham dóceis, submissos, obedientes e tremendo diante de Adão. Ele os nomeou. Ele tinha absoluto poder sobre essas feras. E deveria ter sobre Satanás também a serpente. Então, não teve. Mas Cristo teve sobre a serpente e as feras. Estava com ele lá, tranquilamente, ele como Adão, dominando as feras. Venceu esta prova e manifestou seu poder de Adão sobre o domínio sobre a criação, sobre as feras. Aliás, isto se estendeu a toda a criação, quando Cristo, então, manifesta o seu poder sobre a criação. A gente sempre leva o poder de Deus à sua divindade, né? O poder, por exemplo, estava dormindo e então uma tempestade terrível e os discípulos amedrontados chamam: Senhor, vamos perecer. E então o Senhor repreende o mar, as ondas e os ventos, e tudo se acalmou. Então a gente sempre pensa: bom, ele é Deus, é Deus. Realmente Cristo é Deus. Mas ele fez isso como Adão. Essa é a prerrogativa de Adão, dominar toda a criação. Toda a criação. Deus deu a ele para que ele sujeitasse tudo e repreendesse mesmo o mar e tudo mais, né? Então, Cristo fez isso. Eu não estou querendo tirar absolutamente o poder divino de Cristo, porque há coisas que nós vemos claramente que ele fez com essa prerrogativa divina. Por exemplo, perdoar pecados. Ele mostra claramente que o Filho do Homem recebeu autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Então, ele prova que era Deus e podia perdoar pecados curando homens. O que é mais fácil? Dizer perdoar o pecado ou dizer esse paralítico levante e ande? Para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, como Deus. Levanta, toma o seu leite e anda. O homem saiu perdoado e curado. Então, aí é prerrogativa divina. Mas há muitas coisas que Cristo fez como Adão. Tinha que fazer e não fez. E especialmente manifestando a glória e o poder de Deus. A sua imagem de Deus nele era algo marcante e extraordinário. Então, ele falava às multidões com amor de Deus imenso, que saía dos seus lábios de forma extraordinária e gloriosa. Então, Cristo realizou esta obra perfeita, de obediência perfeita à lei por nós, e de Adão andando sobre essa terra e fazendo o que Adão tinha que fazer e não fez,
autoridade de Adão, de vice-regente, em nosso lugar. Ele fez todas as coisas extraordinárias e manifestou o seu poder sobre a criação, andou sobre as águas, tudo estava debaixo dos seus pés, perfeita autoridade, multiplicou os pães, tudo ele fez como nós tínhamos que fazer. E realizou sua obra final extraordinária na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, ele vence o inimigo, não é? Esmagando a sua cabeça e derrotando. Ele quebrou a força do inimigo completamente sobre nós na cruz do Calvário. Isso está lá em Colossenses, no capítulo 2, é ensinado aqui de forma extraordinária essa verdade. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ali ele cortou mesmo todo o poder de Satanás contra os eleitos, que o Senhor Jesus veio para dar vitória a eles, segundo a ordem do Pai. Ele fez esta obra extraordinária. Por isso que ele diz na palavra de Deus, que é dito na palavra de Deus, que o maligno não nos toca. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E ainda diz, resisti o firme na fé, e ele fugirá de vós. E ele disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno. Isso é uma referência a Salmo 91, que foi dada a ele essa prerrogativa, e ele dá a nós também essa prerrogativa de dominar Satanás completamente. Ele não tem poder, não pode ter, ele perdeu sua força na cruz do Calvário. E Cristo ressuscita dos mortos para completar a obra da recriação, né? Porque morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Todo crente ressuscitou com Cristo. E essa ressurreição é uma recriação. E é parte da restauração, porque com a ressurreição foi inaugurado o escatom, foi inaugurado a nova criação, foi inaugurada. É o já e ainda não. Então, todo crente já participa da novo céu e nova terra. Não está completo, mas já participa. Já participa. E então, nós somos feituras de Deus, recriados em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo. Eu acho importante para nós, crentes, nos encorajarmos a sairmos para realizar a obra de Adão, que Adão não fez. Aí você diz, como? Andar sobre as águas? Não, ainda não. Isso vai acontecer novo céu, nova terra. Quando você veja lá Isaías 65, que fala que a criança vai brincar com o leão, botar a mão no basilisco, na toca do basilisco, aquela coisa. Isso é novo céu, nova terra. Aí nós realmente vamos ter toda essa prerrogativa. Por enquanto, não. Mas nós podemos fazer a obra de Adão, povoando a terra com a imagem de Deus. Nossa semente, nossos filhos são semente santa, eles vão perpetuar a igreja e vão ser uma bênção, eles vão encher a terra, nós vamos encher a terra de filhos de Deus. E pela pregação do evangelho, porque Jesus diz, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ide, portanto, pregai a toda criatura, ensinando tudo que vos ensinei. Então, é isto que Adão tinha que fazer.
agora vamos fazer pela obra missionária, pela evangelização, pregando o evangelho. Vamos realizar uma obra gloriosa, porque o Espírito Santo estará conosco nesse projeto e muitos irão se converter, se tornar novas criaturas, serão recriados, vão receber do Espírito Santo e da imagem de Deus, a imagem de Deus lhes serão restaurados e eles serão agentes para encher a terra como Deus queria, a sua glória. Esse é o desafio que nós temos fora, que o nosso Adão segundo venceu por nós. Não é maravilhoso? Não lhe anima a alma, o coração, de fato, saber que nós temos a vitória do nosso Adão, do nosso herói, o segundo Adão, né, para realizar esta obra? Eu quero encerrar com de 1 Coríntios 15, que o apóstolo Paulo entendeu perfeitamente isso. Claro, o Espírito Santo ensinou a ele a teologia bíblica completa. Então, ele, no 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai nos falar a respeito desta doutrina extraordinária. Um pouquinho. 15. Diz assim. Mas, de fato, verso 20, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio ao homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o seu reino a Deus e Pai. Destruído o principado, da potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas, quando as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Veja que, então, a ressurreição do Senhor Jesus é o triunfo glorioso para nós, porque ressuscitamos com ele para uma nova vida, uma nova criação. E já estamos usufruindo isso de forma maravilhosa e devemos crer de todo o coração que o Espírito Santo está conosco e que a vitória de Cristo é a nossa vitória. E esse grande desafio que temos de agir como Adão deveria agir, e não agiu, mas Cristo resgatou isso para nós, vamos agir, vamos sair, vamos encher a terra, crescer e multiplicar, em nome do Senhor, com a pregação deste evangelho glorioso, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E encher a terra de filhos de Deus, salvos pela graça de Deus, transformados, recriados em Cristo Jesus, tirando aquela imagem horrível de Satanás e trazendo de volta à tona a imagem de Cristo. Esse é o plano de Deus, desde a predestinação, nos tornar conformes à imagem do seu Filho. Então, que o Senhor nos abençoe, nos sejamos encorajados com esta palavra, em nome de Jesus, nosso segundo Adão, nosso herói, aquele que vive e reina para todo sempre, está conosco e nos anima para esta tarefa. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, tem misericórdia de nós. Queremos dar graças pela tua palavra e pedir em nome de Jesus que o teu Espírito Santo nos faça compreender quão maravilhoso é tudo aquilo que Cristo fez por nós como nosso segundo Adão. E tudo que agora nós podemos nele
e pelo seu Espírito Santo, para realizar aquilo que Deus, o Pai, sempre quis que realizássemos, e que falhamos em Adão, mas que podemos agora, renovados, recriados, um novo coração, de carne, uma nova mente, a mente de Cristo, cheios do Espírito Santo, saímos para evangelizar, pregar, falar a palavra de Deus, palavra de vida, palavras que ressuscitam outros e renovam outros, e faz deles filhos de Deus. Povoem a terra, enchem a terra e manifestem a glória de Deus em todos os cantos, até que Ele venha. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Muito bom. Obrigado, Papá.